Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tarcílio Norberto. Nesse vídeo, iremos aprender a como resolver questões de lógica proposicional. Para o vídeo não ficar muito longo, resolvi dividir essa aula em três partes. Lógica proposicional número 1, lógica proposicional número 2 e lógica proposicional número 3. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve para ficar por dentro de tudo que é cobrado em prova de concurso da disciplina de RLM. Vamos lá, vamos ver como esse assunto é cobrado em prova de concursos. Questão de número 1, questão da banca IBAD, PMPB 2022, que dizia o seguinte: uma proposição é uma sentença declarativa, informação importante aqui que se trata da lógica proposicional. A proposição é uma sentença declarativa que será expressa por meio de palavras e números. Palavras e números, ou seja, uma frase em que se possa atribuir o valor lógico, o valor verdadeiro ou o valor falso. Dessa forma, assinala a alternativa que identifica uma proposição. Então, é uma questão onde o comando da questão pede o conhecimento de lógica proposicional. Então, para isso, a gente vai definir o que é uma proposição, depois a gente volta para a gente marcar a alternativa correta. Olha só, conceito de proposição. Então, proposição, como foi dito lá no comando da questão, é todo conjunto de palavras ou símbolos. A gente vai ver que pode acontecer através de palavra ou através do símbolo lógico ou símbolos matemáticos, que exprime uma ideia de sentido completo. Elas são definidas como sendo orações, logo deve possuir sujeito e predicado, obviamente com a presença de verbo. Isso aqui é muito importante. Então, toda proposição tem que existir pelo menos um verbo. Elas são frases declarativas, como o comando da questão nos trouxe. Então, para ser proposição, tem que ser uma sentença declarativa ou uma frase declarativa, que possibilite ao leitor julgar a veracidade do seu conteúdo. Tem um e somente um valor lógico, ou seja, ou será verdadeiro ou será falso. E aqui a gente vai utilizar a regra do peso 5. Você já conhece a regra do peso 5? Então vamos ver como é que é aplicada essa regra do peso 5. Olha só. Então a regra do peso 5 é justamente para a gente encontrar no comando das questões algumas sentenças que não são proposições. Então tem algumas questões, tem um comando das questões que ela vai te pedir lá: assinala a alternativa que não é proposição, ou assinala a alternativa que é proposição. Então são 5 sentenças, são 5 informações que vai vir lá no comando das questões que a gente pode, por exclusão, tirando o que não são proposições, e o que resta vai ser exatamente o que é proposição. Então não é proposição. O P do peso 5 é a pergunta, então as sentenças interrogativas ela não é classificada como sendo uma proposição. Aí, o E, né? O E do P, então o E é uma exclamação, ou seja, a gente vai observar que vai ter algumas sentenças que ela tem o formato de exclamativa, são sentenças exclamativas. Temos também o S é de sentença aberta. Daqui a pouco a gente vai trazer os exemplos e vamos definir o que é uma sentença aberta. Temos o O peso, o O é a ordem, são aquelas sentenças imperativas, onde o verbo vai ser conjugado no modo imperativo. E o V, a gente vai ter que se atentar aqui, é aquela informação ou sentença sem verbo. Toda vez que a gente identificar nas alternativas que não tem verbo, ela é classificada como sendo, não sendo uma proposição. Então vamos entrar aqui nos exemplos para ficar claro como é cobrado dentro das questões. A gente vai em busca do peso 5. P, pergunta, o E, exclamação, o S, sentença aberta, o O, a ordem, o V, como sendo uma sentença sem verbo. Então vamos lá. Olha só os exemplos. Não são proposição. P, a gente vai em busca de uma pergunta. Qual é o seu telefone, né? Qual é o número do seu telefone? Então, quando eu identificar lá que se trata de uma pergunta, uma sentença onde eu estou fazendo uma pergunta, ela não é classificada como sendo uma proposição. A sentença, que maravilha, né? A sentença é exclamativa. A gente vai observar que o ponto de exclamação é uma dica para a gente identificar que essa sentença também não é proposição. A sentença exclamativa não é proposição. A sentença aberta, observe que ela vai trabalhar
com os pronomes, né, indefinido. Quando eu digo lá, ele é policial civil, você não consegue atribuir valor lógico para essa informação. Você não sabe quem é ele. Você não sabe se é verdadeiro ou se é falso. Então, para ser proposição, tem que ser uma sentença declarativa, onde o seu valor lógico tem que ser verdadeiro ou falso. Da mesma forma aqui, ó, pode vir através de símbolo matemático. Eu tenho aqui o valor de x mais 3 igual a 9. Esse valor de x é uma incógnita. Você não sabe quem é esse valor de x dentro da lógica proposicional para você verificar se é verdadeira essa informação ou se é falso. Então, toda vez que eu tenho lá um pronome, ou até mesmo o valor de x ou de y, ou uma informação que você não consegue atribuir o valor lógico para ela, isso aqui é uma sentença aberta. Já a ordem, observe que a ordem ela vai trabalhar com o verbo sendo no imperativo. Então, eu tenho aqui uma sentença: arrume a bagunça. Isso aqui é uma ordem. Posso chegar para você, olha, arrume a bagunça. O verbo, na sua forma nominal, é o verbo arrumar. Quando eu faço a sua conjugação no modo imperativo, na terceira pessoa, observe que eu transformei lá o AR para o E. Então, eu dei uma ordem: arrume a bagunça. Então, isso aqui não é classificado como sendo uma proposição. E, por fim, as sentenças sem verbo. Ó. O vizinho aqui para lembrar do sem verbo. Então, temos um exemplo. A garrafa de vidro é amarela. Então, observa que eu não tenho aqui um verbo para definir como sendo a proposição, né? Só tenho aqui o valor do substantivo, né? Tem o de vidro, que é uma locução prepositiva, né? É uma locução aqui que eu tenho uma característica, é um advérbio da garrafa, e eu tenho uma amarela. Então, eu tenho toda uma locução, né, adjetiva dentro essa informação sem verbo. Então, faltou aqui verbo, então ela não é classificada como sendo uma proposição. Então, vamos voltar à questão e vamos começar a entender como é que cai esse tipo de assunto nas provas de concurso. Então, temos aqui, né? Então, a pergunta era exatamente assinalar aquela que identifica uma proposição. Então, toda vez que você encontrar lá proposição, você vai puxar uma setinha e vai colocar lá peso 5, para lembrar. Toda vez que identificar lá é uma proposição, não é uma proposição, então a gente vai escrever peso 5. Então, a gente vai em busca, ó, tá aqui a pergunta, não é proposição. Sentenças onde eu tenho lá o valor de uma interrogação. Então, as sentenças interrogativas não é proposição. Tem aqui também ó, uma exclamação, boa noite. Então, isso aqui não é uma proposição. E eu tenho aqui o verbo dando uma ordem. Pratique exercícios com mais frequência. Então, na letra A não é proposição, é uma pergunta. Na letra C é uma sentença exclamativa. E na letra B, observa que eu tenho pratique. É uma ordem, o verbo está classificado aí no imperativo. Então, toda vez que eu tenho essas informações, por exclusão, o que resta para mim? Resposta correta, letra D. Se João se alimenta bem, então evitará doenças oportunistas. Inclusive, é classificado como sendo uma proposição composta por causa do conectivo se, então. Então, resposta para essa questão, letra D. Questão de número 2. Questão número 2 vai dizer o seguinte: considere os conhecimentos sobre proposição, analise as seguintes afirmativas. Tenho aqui 4 itens para assinalar. Assinala as afirmativas acima e marca a alternativa correta. Novamente, ó, é justamente para saber se as informações do item 1, 2, 3 e 4, se é ou não é uma proposição. Então, todos os itens aqui estão fazendo referência, ó, se é uma proposição. Então, toda vez que seu comando a questão te pedir essa informação, a gente trabalha lá com a ideia do peso 5. Então, vou em busca da pergunta, uma sentença exclamativa, tenho aqui uma sentença aberta, tenho aqui o verbo no imperativo e tem aquela outra oração sem verbo, peso 5. Então, vamos lá, vamos procurar nos itens. Então, no item 1, tá logo no item 1 tem a informação, fique quieto. Então, isso aqui é uma ordem, o verbo está no imperativo. Então, uma ordem não é uma proposição. Aqui ele estava dizendo, estava afirmando que era uma proposição. Esse item é falso. No 2, ó, item 2, França é a capital de Paris. É uma proposição, o verbo aqui, o verbo ser, está conjugado, está perfeito. É uma sentença declarativa, então isso aqui é uma proposição. Então, isso aqui está correto. Já para o 3, ó, que matéria difícil. Identifiquei aqui ponto de exclamação. Ponto de exclamação é uma proposição
observe que eu tenho lá como sendo aquela sentença exclamativa. Então, sentença exclamativa não é proposição. Então, isso aqui é falso. Já para o 4, o item 4, eu tenho lá negação de P e que é uma proposição. Isso aqui é uma proposição composta ligada pelo conectivo E. Ligada pelo conectivo E através de símbolos lógicos, como vimos na definição de proposição. Então, proposição é toda a sentença declarativa, pode ser expressa por palavra ou por símbolos. Aqui está expressa por símbolos, por isso que ela é proposição. Então, isso aqui é verdade. Então, qual das afirmativas aqui estão corretas? Aqui são proposição. É exatamente o valor da 2, a informação 2 e o valor da informação 4. 2 e 4 estão corretas. Resposta correta, letra C. Mais uma questão agora de número 3, que vai dizer o seguinte: o conceito mais fundamental de lógica é a proposição. Beleza, tá aqui, proposição, lógica proposicional. Dentre as afirmações abaixo, assinala a alternativa correta que apresenta uma proposição. Então, você vai circular o comando da questão, você vai puxar lá uma setinha, onde tem lá a proposição, você vai escrever a nossa regra, a regra do peso 5. Então, tá aqui a regra do peso 5. Então, eu vou em busca daquilo que não é proposição. Então, vou em busca daquilo que não é proposição. O que não tiver nessas informações do peso 5 é porque a resposta é a correta. Então, vamos lá. Então, tem aqui, faça um silêncio. Então, já comecei dando uma ordem. Então, a ordem não é uma proposição. Essa ordem é o verbo no imperativo. Então, o verbo aqui no imperativo não é uma proposição. Então, tem lá, que cansaço. Então, tem aqui, cansaço é uma sentença exclamativa, através do ponto exclamativa. Então, não é uma proposição. Ó. Aqui eu tenho meu E, da regra do peso 5. Tenho aqui, onde está meu chuveiro? Na letra C. É uma pergunta. Tenho aqui uma pergunta, então pergunta também não é proposição. E eu tenho na letra D. Observe que é exatamente a partezinha da informação sem verbo. Um belo exemplo de vida. Então, vai ser aquela informação sem verbo. Quem foi que restou? Letra E. Resposta correta é uma proposição, ainda é cedo. Para essa questão, resposta correta, letra E. Questão de número 4. Questão de número 4 vai dizer o seguinte: qual das alternativas abaixo não pode ser considerada uma proposição? Novamente, eu vou circular agora o comando da questão, que é aquela que é definida como não sendo uma proposição. Trabalho novamente, vou em busca da minha regra, peso 5. Tá aqui, peso 5. Então, vou verificar. 7 é menor que 9. Observe que através dos símbolos matemáticos, isso aqui é caracterizado como sendo uma proposição. Ok. Pelé é o nome de um planeta. Observe que isso daqui também é uma proposição. Tem um valor lógico falso, mas ela é caracterizada como sendo uma proposição, já que é uma sentença declarativa e o seu valor lógico é falso. Na letra C, a Lua é um satélite da Terra, também é uma proposição, o verbo está conjugado aqui, o verbo ser. E aonde eu tenho o valor do x, está aqui o valor do x, x maior que 2. Observe que o valor do x é justamente aquela definição de sentença aberta. Aonde eu tenho lá um valor de uma variável, um valor x ou um pronome, isso aqui não é caracterizado ou definido como sendo uma proposição. Então, para essa questão que ele pedia lá, não pode ser considerada uma proposição, letra D. E a letra E, a capital de Sergipe é Teresina, também é uma proposição. Então, resposta correta para essa questão, letra D. Questão de número 5 vai dizer o seguinte: assinale a alternativa que representa uma sentença com as características de uma proposição. Novamente, observa que está mudando a banca, está mudando o órgão, né? Está mudando aqui o concurso. Agora é IDECAM, PM de Mato Grosso do Sul. Eu tenho aqui 2022 e pedia exatamente uma sentença que é caracterizada como sendo uma proposição. Então, vamos lá. Eu circulei lá. O que é a definição de proposição? A gente já sabe que utilizamos a regra do peso 5. Tá aqui, peso
Sim, vou em busca aí dessas informações do que não é proposição. Então eu tenho lá, recruta, mas tem aqui um ponto de exclamação. Então a sentença exclamativa não é proposição. Estou em busca de uma que é proposição. Então novamente, aqui ó, o valor de outra exclamativa, tem um ponto de exclamação, onde dizia lá, não diga jamais que não consegue. Exclamação não é uma proposição. Na letra C, recruta 21345 Silva é um bom atirador. Então tem um verbo, essa é uma informação declarativa, então resposta correta como sendo uma proposição, letra C. Na letra D, nossa, que absurdo. Observa que eu tenho essa informação e na letra E, a guarda do quartel. É justamente aquela informação que ele vai trazer sem verbo. Então eu tenho aqui, nossa, que absurdo. Então aqui dá até uma ideia de ser uma sentença exclamativa. E eu tenho aqui a guarda do quartel. Também são informações sem verbo. Então, resposta correta para essa questão, letra C. Então, com isso, pessoal, concluímos a primeira parte dessa aula. Respondemos 5 questões. Se você gostou do vídeo, comenta, curte e se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de tudo que é cobrado em prova de concurso da disciplina de RLM. Bons estudos, nos vemos no próximo vídeo.